Pronto. Novamente, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aqui a mais um capítulo aqui, mais uma sessão da nossa disciplina Comportamento Organizacional. E o tema hoje é um tema bastante interessante da gente ver e talvez reflitam para vocês aí, demonstre, né, algumas passagens que vocês já tiveram ou estão tendo aí quando a gente fala de grupos e equipes, né? Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica dos grupos e as equipes dentro das empresas. Então, só relembrando aqui, né? A gente já viu nas nossas sessões anteriores que os grupos, né, as equipes, elas podem assumir aí formatos diferentes, né, tipos diferentes, né? Podem ser aquelas equipes ou grupos formais, quando a origem dela é específica da organização. Então, a própria empresa decide como é que vai ser a composição, né? Vai ser formado por quem, de que maneira vai funcionar, se são ou se são informais também, né? E aí a gente tem a outra questão, que são as equipes informais, que são aquelas que a gente já viu que são constituídas naturalmente, né, por afinidade ou interesse dos seus membros, né? E aí a gente também vê que entender um pouco que essas equipes, elas são unidades sociais complexas e que têm aí suas particularidades. Então a gente fala muito aí, né, dos comportamentos das equipes, se são formais, se são informais, se são equipes, né, do convívio familiar, do convívio aí organizacional. E aí a gente faz uma pergunta, né? Então, já que a gente já entendeu que essas essas equipes são particulares, né? Tem suas particularidades, que elas são complexas. Será que realmente ela traz benefício? Então, ou seja, quais são os benefícios que traz, né, o trabalho em equipe, tá? É o que a gente vai falar um pouquinho nessa sessão de hoje. Então, como um pouco de definição, entendendo assim, como que a gente pode dizer, ou quando que a gente pode dizer, que as equipes são eficazes, né? Então, as equipes, né, quando são eficazes, as equipes podem tomar decisões melhores do que os indivíduos e superar de maneira significativamente o melhor membro. Então, ou seja, o melhor membro individual, ele não consegue superar quando se toma decisões em um maior número, né, em uma equipe. Então, é mais eficaz você tomar decisões em equipe do que a decisão de um único indivíduo só. A gente vai entender um pouquinho mais para frente o porquê disso, tá? Então, ou seja, as equipes normalmente, tá? Elas podem gerar mais produtividade. Então, por quê? Porque eu tenho mais mentes pensando, né? Eu tenho ideias diferentes, eu tenho visões diferentes do mesmo assunto, né? E podem também gerar inovação e criatividade bem mais rápido, tá? Especialmente quando o trabalho ele tenha um contexto mais complexo. Elas também podem criar ambientes de trabalho mais agradáveis, tá? Locais no quais as pessoas são atraídas para trabalhar e permanecer. Então, quando você forma uma equipe que está bastante coesa, né, bastante envolvida em atender algum objetivo ou uma meta, inevitavelmente isso gera um ambiente de trabalho mais gratificante. Isso faz com que as pessoas queiram permanecer e muitas vezes querem fazer parte dessa equipe, né? Só um instante que tem pessoal entrando. Beleza. Outro ponto. São as melhores ferramentas individuais que a organização,
tem para atender os seus desafios atuais e desempenhos e mudança. Então, ou seja, é uma ferramenta individual, quando a gente olha no sentido de cada membro, tá? E com essas ferramentas, esses indivíduos, né, únicos, né, ela consegue formar uma equipe que vai trazer mais resultados ou de uma maneira mais rápida frente a algum problema ou algum objetivo que ela tem a ser alcançado. Beleza? Só que como nem tudo são flores, né, pessoal? Às vezes é necessário a gente faz uma perguntinha que quando essas equipes são necessárias, né? Então, apesar de todos os benefícios que as equipes podem trazer para a empresa, é preciso considerar também que há muitos casos, né? Nem, como eu falei, comecei a frase, nem tudo são flores, casos de equipes que são mal sucedidas, né? Mas por que isso acontece? Então, entendendo isso, né, a adoção pelas empresas do formato de trabalho em equipe, ela precisa ser muito bem fundamentada, muito bem amparada, né, em alguns parâmetros, né. Então, alguns autores dizem que as equipes, elas não são a solução para todos os problemas da empresa, tá? Nem toda situação, você montar uma equipe ou um grupo de trabalho, isso vai ser a solução. No entanto, podem ser melhores em situações específicas. Por exemplo, quando não existe um especialista, aquela pessoa que ela domina aquele certo assunto dentro da empresa, ou, né, para fazer uma determinada tarefa ou resolver alguma situação problemática. Nesse ponto, talvez aí a equipe, né, além dela oferecer mais força de trabalho, né, são mais mãos, mais mentes pensando, elas tendem a fazer um melhor julgamento dos assuntos. E aí, com essa troca de ideias, com essa troca de informações e muitas vezes buscas sobre o assunto fora da organização, é possível identificar e analisar aí o maior número de alternativas possíveis para aquele problema ou para alcançar aquele objetivo. Beleza? Um outro ponto, uma outra situação em que as equipes elas podem trazer melhores resultados do que os indivíduos isolados quando a empresa necessita ou espera de alguma inovação e criatividade, né? E onde também o risco é aceito, né? Nesse caso aí, o risco aí, ele é mais ou menos desejável, né? Pois em equipe, sempre você tem, e talvez para quem já trabalhou em equipe, ou desenvolver algum trabalho aí onde várias pessoas estavam pensando, buscando alguma solução, ou no caso aqui, uma inovação ou criatividade, quando a gente está aqui, né, no individual, a sua mente ela tende a esgotar as possibilidades. Então, por mais que você se esforce, você não consegue enxergar uma outra maneira ou uma outra saída para aquele problema, né, ou para aquela inovação, ou para aquela criatividade. Quando você junta isso, você consegue identificar em outras pessoas, né, quando as pessoas começam a falar, mostrar suas ideias, você muitas vezes para pensar e fala assim, nossa vida, eu nunca tinha enxergado esse problema, ou essa situação, ou essa solução dessa maneira, né? Nunca iria passar pela minha cabeça ter esse tipo de ideia. Então é nesse sentido onde o trabalho de equipe ele pode sim aí tomar decisões, né, mais ousadas, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre brainstorming e outras ferramentas, mas são nesses pontos onde você recebe informações, divisões, ângulos diferentes que você já teria dado por encerrado. Sua mente não conseguia ter mais outro tipo de imaginação. Só mais um instante que tem o pessoal chegando. Professor. Opa! É o Renan falando. Ô, Renan.
Eu estava vendo, por exemplo, você tinha passado sobre a diferença entre grupos e equipes, né? E aí, naquele slide anterior que você tinha passado, tinha falado lá quando que as equipes não podem não ser, não trazer tantos benefícios, né? Às vezes não geram benefícios tão grandes. Aqui, né? Isso, exatamente. Mas será que, na verdade, a empresa não conseguiu montar uma equipe, mas sim um grupo? Porque Então, assim, vamos lá, prossiga, desculpa. não, porque, pensando no que foi falado anteriormente sobre grupos e equipes, a equipe dificilmente não seria efetiva, né? Seja qual for a questão. Afinal, ela tem um líder ali, uma Sim. equipe multidisciplinar, onde as pessoas têm realmente um foco, um objetivo em solução, em resolver, né? Acho difícil realmente uma equipe, não conseguir solucionar alguma coisa. Você tocou num ponto bastante importante e interessante porque é tema de mais alguns slides para frente, tá? Na verdade, toda empresa ela monta uma equipe, beleza? O que a gente começa a ver que no decorrer dos trabalhos, das atividades, a gente vê que a equipe que foi formada, ela acaba trabalhando como um grupo. E justamente nesse tema de hoje, a gente vai entender esses motivos. Por quê? Porque a empresa ela não vai, a tendência dela é sempre formar uma equipe para resolver algum problema. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que no andar porque uma equipe ela não é formada para eu trazer um resultado em 2 dias, né? Geralmente é um projeto, né? Ou um desafio que a empresa seleciona algumas pessoas capacitadas e elas vão cuidar desse projeto, ou, né, uma redução de custo, ou inovação, qualquer coisa que seja. E aí o que a gente percebe é que no desenrolar desse trabalho, elas vão deixando de ser equipes e vão cada vez mais trabalhando, virando pequenos grupos ou virando um grupo. E a gente vai entender um pouquinho o porquê que isso acontece e o que dá para a gente fazer para tentar reverter essa situação. Mas toda empresa, ela forma uma equipe. É que no meio do caminho, na aula passada nós falamos um pouco sobre a diferença de grupo e equipe, né? Só para a gente contextualizar. Mas as empresas, os grupos se formam dentro da empresa naturalmente. Mas quando a empresa seleciona as pessoas para uma determinada ação, ela está buscando formar equipes. É que nós temos a tendência que no meio do jogo a gente muda algumas coisas e fica meio enrolado no meio de campo. É exatamente alguns tópicos desses que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Mas muito boa sua colocação, que veio de encontro com o que a gente vai falar mais para frente aí. Tá bom? Positivo. Consegui me expressar? Conseguiu identificar? Consegui sim, professor. Beleza, vamos lá então. Então, a gente estava falando aqui, né, que quando as equipes, né, quando ela podem trazer maior resultado do que somente alguns indivíduos, né, isolados, se espera dela inovação, criatividade, algumas decisões, né, mais ousadas, tal. E aí, começando a entrar agora no nosso tópico, que é justamente essa dinâmica do trabalho em equipe, tá? É isso aqui que vai mudando um pouco ao longo do trabalho e vai fazendo com que a equipe tenha uma outra cara, tá? Então, a dinâmica desse trabalho em equipe, ela pode criar aí um contexto no qual as pessoas se sintam bem, esse é o intuito, valorizadas, tenham um contato mais estreito, um contato mais perto, né, com as outras pessoas. Esse ambiente que a equipe gera é um ambiente que, né, propicia aí
o bem-estar, uma sensação das pessoas pertencerem, né, a alguma coisa grandiosa, e também, em alguns pontos, a redução de tensões, porque o grupo tá tão coeso, tá tão fechado, que independente do objetivo, do tamanho desse objetivo, eles conseguem alcançar, porque está todo mundo junto, olhando numa mesma direção, tá? Então, quando a empresa tem um interesse específico em criar esse clínica, é para manter as pessoas mais unidas em torno desse objetivo que foi proposto. Então, e aí a gente tem aí o que a gente chama, né, o trabalho em equipe, e aí sim, nesse ponto, a equipe pode ser bem útil, tá? Então, com esses argumentos aí, vamos entender um pouquinho o que são alguns mitos, né, acerca desse tema de trabalho em equipe ou acerca das equipes. Só mais um instante que está entrando mais um pessoalzinho aqui. Vamos lá, isso agora, tá? Só para a gente não perder o fio da meada, isso são mitos, tá? Mitos acerca das equipes ou acerca do trabalho em equipe. Então, o primeiro deles, que as equipes são sempre a solução. E como a gente, né, disse anteriormente, não é uma verdade absoluta, né? Até porque, para que as equipes funcionem bem, tem que existir as condições adequadas, né? Então, tem um objetivo, eu tenho que ter condições, eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter as pessoas certas, eu tenho que ter um ambiente bacana. Então, é mito pensar que eu vou pegar 2, 3, 4, 5 pessoas, vou formar uma equipe e essa equipe vai resolver aquele meu problema. Não, isso não é verdade, tá? Então, para se formar uma equipe, eu tenho que, no mínimo, ter pessoas capazes de resolver aquele problema. É a mesma coisa quando eu tenho uma contratação. Então, quando eu vou contratar alguém, existem alguns requisitos que aquela pessoa, que é necessário que aquela pessoa tenha para que ela possa ingressar na empresa. Então, o mesmo conceito a gente aplica quando vai formar uma equipe, tá? Existe uma demanda de alguma solução que tem que ser encontrada para algum problema, e eu vou tentar encontrar aqui as pessoas que tenham pelo menos algum tipo de ligação e algo a contribuir para chegar nessa solução, tá? Então não adianta eu colocar aqui um monte de pessoas que não conhecem, não tem capacidade técnica de resolver o problema, que eu posso formar uma equipe que ela não vai resolver. Então, o primeiro mito é que as equipes nem sempre são a solução. Beleza? Um outro ponto. O segredo para o desempenho das equipes é a coesão, beleza? Tá junto, tá junto, é apoiar um ao outro, tá? Nós vimos em aulas passadas que, ok, a coesão ela é um elemento fundamental para as equipes, né? Para garantir que todos estejam olhando para o mesmo objetivo, né? Que todo mundo esteja aí contribuindo para que aquele problema, aquela solução seja encontrada. Mas isso não é o segredo para o desempenho das equipes, tá? Só isso não é suficiente para garantir o sucesso por si só. Como, por exemplo, existem equipes nas quais todos se dão bem, têm a mesma linha de raciocínio, né? Portanto, são coesas. Só que, mesmo assim, algumas decisões podem ser ruins, algumas tomadas de decisões podem ser ruins. Se eu sempre tenho um grupo sempre coeso, todo mundo pensa da mesma maneira, não existe questionamentos quanto a algum ponto ou outro, então, ou seja, isso não é o segredo. Então, não é porque todo mundo concorda, todo mundo
tá junto naquele tipo de pensamento, que esse é o segredo. Então, a coesão, ela é um elemento fundamental, mas ela, por si só, não é o segredo para o sucesso de uma equipe. Tem mais alguns elementos aí que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso acaba caindo um pouco, gente. Não sei se vocês já participaram de alguma equipe assim. Aquela coisa que tá todo mundo junto e às vezes para você não ser aquele cara que discorda, que questiona, você acaba dando uma acomodada e acaba tomando aí uma decisão ruim, tá? Muitas vezes por não querer contradizer ou ir um pouco mais a fundo em algum ponto que foi levantado, tá? Então, às vezes, para não criar atrito no grupo, para você, né, não perder essa aparente união aqui, você acaba aí tomando uma decisão ruim, por não ter levantado todas as possibilidades, por não ter, em alguns pontos, explorado um pouco mais as alternativas, beleza? Então, segundo o mito aí é que o segredo para o desempenho das equipes, ele é a coesão. Está errado esse pensamento também. Só mais um instante, estou chegando mais aluno. Um outro ponto, esse aqui então, Renan, já fica de olho aqui, ó, que esses mitos aqui, eles também são responsáveis por transformar equipes em grupos, tá? Então, um outro ponto, o líder da equipe é o principal determinante do desempenho. Esse aqui, eu não posso nem dizer que é um mito, isso aqui é uma mentira deslavada, uma mentira sem tamanho, tá? Então, e eu acho que eu consegui ser aqui bem feliz em achar uma imagem, né, condizente com a frase que a gente tem, né? A gente pode usar essa aqui a figura como líder, né? E ele dando corda aqui nos liderados da equipe, né? Então, ou seja, o pessoal passa mais a ser um bonequinho sem tomada de decisões. E esse não é o papel do líder, né? O papel do líder, ele é importante, principalmente quando se inicia os trabalhos para dar a direção, né, do que fazer, quais são os objetivos, né, como que a gente pretende alcançar esses resultados. Mas veja, nada disso tem que ser imposto, tá? Então, como mesmo aqui a parte do texto diz, dado esse start aqui, o líder ele deve dar espaço para os membros da equipe tomarem decisões diferentes, agirem de maneira diferente, corrigir o curso se não está legal, tá? Então, outro mito é que o líder da equipe é o principal determinante do desempenho. É outro mito que tem que cair por terra imediato, beleza? Um outro mito: quanto mais, melhor. Então, quanto mais participantes tiver dentro de um grupo, melhor. Pessoal, a gente já viu no slide passado, falando um pouquinho sobre qual é o tamanho ideal que deve ter uma equipe, né? Não existe uma fórmula matemática, né? Então, uma equipe não pode ter 2 pessoas, que aí já não é equipe, aí já são pontos de vista diferentes, tem que ser no mínimo 3. Agora, o máximo de pessoas, não existe uma fórmula dizendo, olha, o máximo tem que ser 20, 30, 40 ou 50. O que a gente sabe dizer é que equipes muito grandes, elas não são, e na maioria das vezes, a melhor solução. Então, essa ideia de quanto mais melhor, ela não é verdade. Até porque quando se tem uma equipe muito grande, existe aí uma dificuldade em você manter, né, numa mesma linha, né, todo mundo alinhado, em sintonia com os objetivos a serem alcançados, e principalmente porque numa equipe muito grande, você começa a ter aí formar dentro dessa equipe pequenos grupos, né, pequenos clãs, e aí você acaba
colocando por terra o pensamento que quanto mais gente, a força é maior. Muito pelo contrário, essa força ela é fatiada aí em vários pedaços e acaba não surtindo o efeito desejado. Um outro ponto é que os melhores executores individuais criarão a equipe de maior desempenho. Gente, quando a gente está falando de equipe, né, a equipe ela tem que ser mais que um. Então, se essa frase ela fosse verdade, então eu não precisaria trazer todo mundo aqui para fazer uma equipe. Eu passaria as atividades só para essa pessoa aqui, porque, né, ele é o cara que mais pensa, é o melhor executor, tem as melhores ideias, e não é isso. Então, mais do que a qualificação individual diferenciada, as pessoas da equipe precisam estar dispostas a exercer papéis complementares. Então, ou seja, não é porque eu sou especialista em um assunto que aquele problema demanda, ou aquele objetivo a ser alcançado demanda de algum conhecimento técnico específico, que eu vou deixar de fazer algumas tarefas ou alguns papéis complementares a todo o conjunto e a todo o objetivo maior do que eu tenho que alcançar. Ok? Então, assim a gente consegue concluir, é possível dizer que o trabalho em equipe, ela pode gerar resultados aí muito mais valiosos, mas dentro de algumas condições e contextos, tá? Um dos principais deles é que os indivíduos que têm aí maior habilidade ou uma habilidade diferenciada dentro daquele assunto, não é porque ele é o melhor executor dessa atividade que a equipe vai ter um maior desempenho com relação ao alcance do objetivo ou da meta. Beleza? Bom, vamos lá. Então a gente começa a ver o seguinte, é interessante saber que assim, ó, em vários tipos de empresas, as equipes podem receber aí diversas nomenclaturas, né? Algumas talvez você já até tenha aí como conhecimento, tipo equipes de alta performance, equipe de alto desempenho, equipe autogerenciáveis, né? Células autônomas, né? Para executar um trabalho, ou semi-autônomas, círculos, time, enfim, são N nomenclaturas que esse trabalho recebe, tá? E aí, isso não está errado, tá? Essa variação, ela diz muito respeito ao tipo de equipe a que ele se refere, a maneira como funciona, aos objetivos. Então, dependendo aqui do tipo, né, para que serve, eu posso dar nomenclaturas diferentes. Então, se eu disser aqui, por exemplo, que eu quero criar uma equipe que ela alcance aqui, né, resultados ou, né, alguns objetivos bem agressivos, por exemplo, eu posso dar um nome para essa equipe de, por exemplo, equipe de alta performance, tá? Mas isso são só nomenclaturas. No final, o intuito é o mesmo, tá? Então, ou seja, entrando nessa variação, né, de que tipo de equipe, que maneira como ela funciona, os objetivos, né, ou simplesmente pela escolha da organização, sem qualquer significado teórico. É que quando você, dependendo do escopo do trabalho, você tenta ligar, né, dar um nome para aquela equipe, mais ou menos ligado ao objetivo, né, que você está traçando, né? Isso deixa um pouco mais leve essa tarefa árdua, mas super importante de você saber trabalhar em equipe, tá? Então, o que importa para a gente saber aqui é que as equipes são formadas para um determinado fim. Elas são formadas porque
é preciso atender alguma exigência, tá? Então, ou seja, a gente não faz uma equipe só porque é bacana trabalhar em equipe. Ela é feita porque ela tem algum propósito, tá? Então, ou seja, ela é formada para atingir os resultados esperados, tá? Então, assim, a gente faz uma pergunta, o que são equipes bem-sucedidas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, na visão de Johan, uma equipe, para ser considerada de alto desempenho, bem-sucedida, ela tem que ter aí algumas características. Vamos ver quais são essas características. Então, primeiro, ela tem que ser forte o bastante no cumprimento das tarefas, tá? Motivado por uma visão inspiradora. Então, sempre que se forma uma equipe, como a gente viu aqui atrás, elas são determinadas, formadas para um certo propósito, para um objetivo, tá? Então, eu tenho aqui um objetivo, eu tenho as minhas metas, e essa equipe, ela tem que ser forte em saber trabalhar com tarefas, saber trabalhar com metas, sabe, atingir o objetivo e muitas vezes superar essa meta. Então, se você consegue ter dentro da tua equipe pessoas que tenham essa característica de cumprir realmente as tarefas, essa já é uma característica para você ter uma equipe aí de um, me arrisco a falar que até um ótimo desempenho. Muitas vezes a gente tem dentro das equipes, vamos falar, sei lá, uma equipe de 10 pessoas, por exemplo. Nós temos aí 7, 6 pessoas que, sabe, são aquelas pessoas que a gente chama, são sangue no zóio. Só que aí você tem 2, 3 que é aquele marasmo, sabe? É aquele tanto faz como tanto fez, né? Então, enquanto tem aí 6, 7 pessoas trabalhando aí, né, naquela velocidade total, naquele pico total, para cumprir as tarefas, para atingir as metas, você tem 2, 3 pessoas aí que não estão nem aí para nada, tá? Então, um dos segredos, uma das características é que a equipe seja forte para cumprir metas e atingir os objetivos, ok? Um outro ponto é prevalecer a interdependência das competências entre os integrantes da equipe. Ao mesmo tempo, né, cada indivíduo de uma equipe tem competências específicas, tá? Mas essas competências, elas têm que ser utilizadas em conjunto. Essas competências, elas têm que ter uma grande ligação com todas as competências das outras pessoas. Ela tem que somar. Então, ela não pode ser executada individualmente, tá? Então, a contribuição que aquela sua competência tem, ela tem que estar ligada, ela tem que fazer uma ligação aí com a competência dos outros integrantes, tá? Então, até porque você está na equipe, senão você pegaria essa tua competência e iria executá-la da melhor maneira possível no seu canto isolado, tá? Então, essa interdependência das competências é fator primordial para você ter uma equipe de bom desempenho. Então, são todas as competências trabalhando em conjunto para atender o que foi estabelecido, a meta que foi estipulada. Um outro ponto é consciência dessa condição de interdependência, beleza? Então, aqui está todo mundo junto, pois o desempenho individual não iria garantir, né, atingir esses resultados. Então, uma coisa é você ter essas competências trabalhando de modo que a sua competência contribua com a competência do outro e some, muitas vezes multiplicar. A outra coisa é ter essa consciência, saber que para você aquela competência
pode ser falha, no teu caso, né? Ou não pode ser tão apurada, mas essa competência que você não consegue desenvolver tão bem, um outro indivíduo do grupo, da equipe, consegue desenvolver, e o resultado daquilo, somado com a sua competência, é que vai fazer aí o ótimo desempenho do grupo. Então, é ter essa consciência que você não vai ser aqui aquele cara que vai ter domínio sobre todas as competências. Tem coisas que você não é muito bom. E aí você tem que ter essa consciência de que o que você não é bom, aceitar de bom grado o resultado que aquela outra pessoa vai te entregar. Porque um outro fator aí que a gente vê dentro de equipes são pessoas querendo ser 100% excelência em todas as habilidades que são necessárias, né, para aquela tarefa que o grupo tem que cumprir, que a equipe tem que realizar. E isso, gente, isso é impossível. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu sou muito bom nisso que eu faço, sou ótimo nesse tipo de desafio, já aquele outro eu não sou tão legal. Não, mas tem meu colega na equipe que o cara domina, então eu sei que ele vai fazer muito melhor do que eu. Essa consciência, ela é imprescindível para o trabalho em equipe, porque senão fica um joguinho de egos dentro da equipe. Entendido? Uma outra característica é a decisão sobre a forma de atingir os objetivos deve ser o resultado do consenso entre todos os participantes da equipe. Então, ou seja, ao longo desse trabalho que vai ser realizado, você tem que entender que tem que existir um consenso aí para você poder atingir algumas metas. Então, se existe rachaduras dentro da equipe, pontos de vistas diferentes, e olha só, eu não estou dizendo que não pode ter esses pontos de vista diferentes. É super importante que tenham esses pontos de vista diferentes. E esses pontos têm que ser debatidos, esses pontos têm que ser discutidos, tá? E aí entra em alguns casos, né, o poder que vocês têm, que alguns têm, de convencimento, mas aí é baseado, né, em fatos, não no achômetro, ou não convencer porque você é o líder da equipe, por exemplo, tá? Então você tem que discutir, entrar num consenso entre todos os integrantes da equipe, tá? Porque esse consenso é o que vai fazer com que vocês atinjam aí o objetivo. Beleza? Um outro ponto é, mesmo dentro, né, desse trabalho em equipe, existem metas individuais que vocês têm que assumir e têm que entregar, e tem metas coletivas. Então, por exemplo, apesar de ser uma equipe, existem trabalhos que você tem que entregar no prazo, entregar numa certa condição né, de solução ou de ideia nova, e que essas metas individuais, entregues, assumidas, realizadas no prazo que é desejado, vão fazer com que todos aqui alcancem as suas metas coletivas, beleza? Então, não é porque você está num time, numa equipe, que você não tem aí suas metas. Às vezes você tem que chamar a responsabilidade para si, assumir algumas metas individuais, correr atrás e entregar o trabalho no prazo que tem que ser feito, beleza? Em prol aí do atendimento da meta ou do objetivo coletivo da equipe. Outro ponto é que deve predominar o alto nível de satisfação com as tarefas e com a interação entre os integrantes. O que a gente costuma ver também, as pessoas elas não estão satisfeitas com algumas tarefas ou com algumas metas. Por exemplo, essa tarefa é chata de fazer, essa meta para atingir, eu tenho que me desdobrar muito, sabe, começa a colocar dificuldades, né, para o atingimento da meta, e consequentemente a interação aqui com os outros participantes do grupo
ela começa a ficar debilitada. Então, você tem que ser aquele cara que pegou aquela meta, pegou aquela objetivo para ser alcançado, você tem que ir para cima. Na verdade, quando se trabalha em equipe, ou participa, né, de uma equipe, você tem que ser uma pessoa que tem que, pelo menos, gostar, talvez não gostar muito, mas você tem que se sentir desafiado por aquelas tarefas, em atingir aquelas metas. E contagiar as pessoas que estão, né, que fazem parte da tua equipe, que é possível, né? Então, fazer com que aquele ambiente de trabalho, né, que ele seja o mais agradável possível. É que você está vendo que a meta é factível, tem esse ponto também. Você consegue também estar satisfeito com o desafio, com a meta que foi dada, quando ela é factível, quando ela é atingível, né, quando é uma meta real. Isso também tem que ser bem discutido, que às vezes as empresas criam algumas metas aí que elas são não tem condições de você atender, né, que algumas metas, algumas tarefas. Isso tem que ser muito bem discutido lá no começo do objetivo, né, de quando se forma uma equipe. E ter uma interação bacana com seus integrantes. É aquilo que a gente fala de fazer um clima agradável, né, dentro da equipe. E ter uma outra coisinha que é assim, ó, a percepção coletiva, que esse ambiente que você está, ele oferece aí uma boa qualidade de vida. Ele vem muito desse aqui, ó, né, de você ter uma interação bacana com seus integrantes, tá? Então, se você está trabalhando num ambiente, um ambiente bom, um ambiente onde as pessoas se respeitam, um ambiente onde as pessoas se ajudam mutuamente, né? Onde as pessoas estão fechadas com aquele objetivo, com aquela meta, né? Com aquele compromisso de entregar o resultado que a empresa quer, o ambiente que você está é um ambiente saudável. Consequentemente, esse ambiente saudável, ele te traz aí uma qualidade de vida melhor do que se você estivesse num ambiente de pressão, num ambiente onde a gente diz que, né, é cobra comendo cobra, tá? Isso não é bacana. Então, quando a gente está aí num ambiente saudável, onde todo mundo se ajuda, a gente cria aí um bom ambiente de trabalho para a gente desempenhar o nosso papel e atingir o objetivo que nos foi proposto, que nos foi dado. Um outro ponto bastante interessante é o seguinte: você tem que ter uma dose aí de inconformismo produtivo. O que é esse negócio? Eu quero produzir mais. Então, e outra coisa, com a criatividade lá em cima, com inovação, aquele permanente senso de urgência. Então, isso aqui se resume em dizer que você não está contente só com aquela meta que foi te passada, aquele trabalho a ser resolvido, né? aquele problema a ser solucionado. Você está sempre buscando produzir mais. Às vezes, você até cria outras metas dentro da meta que já foi estipulada para vocês, tá? E aí, isso para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional, gente, é de uma relevância extrema, tá? Então, tenham essa alta dose de inconformismo produtivo. Então, sempre busquem querer produzir mais, fazer além daquilo que foi pedido para vocês, tá? Vocês podem ter certeza que alguém está olhando isso aí, tá? Muitas vezes isso é encarado pelos colegas como, às vezes, puxar o saco, mas não é, gente, tá? Então, tenham sempre esse fundinho de querer fazer
sempre mais. Dá sempre um pouco, algo a mais daquilo que lhe foi solicitado. Beleza? Então, quando a gente fala aí conceitualmente, a gente pode identificar a efetividade das equipes de acordo com três critérios. Tá? Então, o primeiro é através dos resultados obtidos. Tá? Então, os resultados que a equipe produziu. Tá? O outro ponto é a satisfação dos membros da equipe. E em terceiro é a própria sobrevivência da equipe. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, começando com exemplos sobre relação aos resultados obtidos. Tá? Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, a gente já faz um link aqui, ó. Alta dose de inconformismo produtivo. Então, se você produziu, no mês seguinte eu quero produzir mais, eu quero entregar mais, e aí não tem limite. Essa curva aqui, claro, vai chegar uma hora que ela não vai ter essa ascensão toda, tá? Mas se traduz aqui, ó, na efetividade da equipe. Então, ou seja, nesse exemplo aqui de resultados, imagine que eu tinha uma meta aqui de, sei lá, vamos falar aqui, acho que dá uns 35 esse gráfico aqui, tá? Essa medição aqui. Então, o meu resultado, se eu atingisse 35, eu estava na minha meta. Então, mas veja o que aconteceu aqui. Eu atingi 35, eu atingi 40, atingi 50, 53, vim para 50, ou seja, a minha meta é essa daqui. Então, se eu fizesse sempre nesse patamar aqui, estava bom. Eu dei resultado. A empresa queria 35 e eu consegui os 35. Perfeito, ok. Mas se eu consigo um pouquinho a mais, né? É claro, o meu resultado aqui, ele foi além do esperado, tá? Então, esse é um indicativo, esse é um critério que me disse que aquela equipe foi eficaz. Porque além dela atingir a meta que foi estipulada, ela superou aquela meta. Beleza? Um outro ponto é com relação à satisfação dos membros da equipe. Então, vou voltar aqui. Então, imagine o seguinte, a equipe ela atingiu e superou as metas. Tá, mas ela conseguiu tudo isso a que preço? Essa é a pergunta, tá? Quando a gente fala em satisfação dos membros da equipe. Ela foi atingida com os membros vivos ou com os membros todos esfolados de brigas, de desentendimentos, de rivalidade, tá? Então a gente tem que olhar um pouco também, né, com relação à satisfação dos membros da equipe. Então, seguindo o contexto aqui, pode-se dizer que foi atingida quando a experiência vivida durante a execução das tarefas, ela foi positiva, né? E permitiu que cada um deles também atingisse aí os seus objetivos. Lembra que eu comentei? Aqui, ó, pode ser que para a equipe poder ter atingido e muitas vezes superado a meta do que foi proposto, alguns indivíduos, eles criaram metas também para si próprios, tá? E, consequentemente, atingindo, realizando essas metas, o resultado coletivo foi bem maior, tá? Ao passo que, se essa fosse uma equipe que... eu já participei de equipes assim, que o resultado ele foi entregue, mas ele foi entregue a duras penas, com alguns integrantes não se falando mais, com alguns integrantes querendo não mais participar do grupo, porque a concorrência, a competição interna era tão grande que não era saudável, não era a satisfação que o pessoal chegou quando entregou o resultado,
ela não foi boa, beleza? E, por fim, a sobrevivência da equipe. A equipe ela entrega resultados bons, só que por conta da equipe não ter uma relação de satisfação aqui entre os membros, o que acontece? Ela é dissolvida, tá? Então, ou seja, a partir dos processos de trabalhos que foram adotadas ou as formas de relacionamento, elas podem reforçar a equipe, tá? Quando a gente fala aqui em sobrevivência, aí eu vou manter a minha sobrevivência, porque do jeito que o trabalho foi executado, né? Os processos que foram utilizados para que aquele trabalho pudesse ser realizado foram processos e formas bacanas que reforçaram a equipe. Ou, infelizmente, né, a equipe teve que ser dissolvida, teve que ser desmanchada, teve que ser desfeita porque um outro projeto com aquela equipe, ao final do projeto, ou talvez no meio do projeto, ia sair morte entre os participantes. Tá? Então, esses 3 pontos têm que ser observados para que a gente possa dizer que realmente aquela equipe ela é uma equipe efetiva, tá? Então, de uma forma geral, a gente só pode considerar que a equipe ela é efetiva se ela atingir, assim, níveis satisfatórios nos 3 critérios, tá? Nos critérios de resultados, no critério de satisfação e no critério de sobrevivência da equipe, beleza? Então, é interessante que aqui, né, fala aqui atingir níveis satisfatórios. Então, esses níveis satisfatórios, não existe uma regrinha para ele. Então, vamos dizer aí que, sei lá, para passar aqui de 10, você tem que ter a nota 7 em cada um desses critérios, para você considerar que a equipe foi efetiva. É claro, gente, que 100% a gente nunca vai ter em nenhum desses 3 critérios aqui, tá? Nem sempre, tá? Porque a gente vai lidar aí com pessoas e dependendo do dia, né, do que aconteceu, então pode ser que caia um pouquinho aqui, mas a gente não pode deixar isso abalar nem a estrutura da equipe e também não pode deixar que isso abale o resultado final, tá? Então, voltando aqui pro mundo acadêmico, uma equipe ela pode se considerar quando ela é efetiva, quando no mínimo esses 3 níveis aqui, esses 3 quesitos, esses 3 critérios são atingidos aí no nível minimamente satisfatório, beleza? Resultado, satisfação e sobrevivência da equipe. Bom, vocês já ouviram falar desse ditado aqui, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? Embora tenha um consenso nessa crença aqui, alguns autores questionam e né, assim, identificam, apontam aí alguns pontos de atenção, né, nesse conceito. Então, ou seja, Soto ele pondera que a tomada de decisão em equipe tem melhores resultados quando a diversidade de ideias e informações é relevante. Então, ou seja, quanto mais gente estiver aqui pensando, vai sair uma coisa boa. Depende, tá? Então, isso faz sentido quando as ideias e as informações, elas são relevantes para resolver aquele problema ou para achar alguma maneira de atingir a meta, tá? Então, ou seja, se eu tiver um grupo de 10 pessoas que a gente parar para discutir um assunto e eu só tiver dessas 10 cabeças pensantes, ideias totalmente fora do contexto, ideias que nem o pessoal da NASA consegue desenvolver. Não adianta eu ter um consenso nessa decisão que tudo que foi pensado não serve para nada,
tá? Então, pensem nisso. É interessante eu ter aqui várias pessoas pensando, mas quando as ideias que elas me trazem são relevantes. Caso contrário, não serve para nada. Na maior parte das vezes, atrapalha o resultado. Beleza? Um outro ponto é o seguinte: as pressões de conformidades ou pensamento grupal, nos quais aí se tem uma discussão, você pode ser dominado, né, por um ou mais membros, né? Ou seja, nem sempre os mais qualificados, né? E as decisões são de responsabilidades ambíguas, ou seja, é de todos e não é de ninguém. O que quer dizer isso aqui? Muitas vezes você está num grupo e você sofre uma pressão aí, por estar no grupo, por às vezes acabar pensando igual, ou então deixando para lá, tá? Não, mas a responsabilidade aí, ela é de todo mundo, porque senão fica, mas não é minha, a ideia, o grupo que pensou assim. Você tem que ter a responsabilidade, principalmente se você entender aí que essa conformidade, então, para não criar algum atrito, né, eu acabei concordando com aquela solução, com aquele tipo de decisão que foi dada, né, não levei mais para frente aí a discussão. Você acaba sendo dominado aí pela decisão da maioria. Então, gente, se você está na equipe e você tem espaço para isso, né, exponha o seu ponto de vista. Não seja aí a gente fala aí, tão cheio de ditados hoje, né? Mas não seja aí como a gente fala aí, as meninas que me perdoem, mas Maria vai com as outras, beleza? Então tenha seu ponto de vista firme. Bom, e aí a gente vai chegar na questão que, assim, ó, esses fatores, eles, tudo que está acontecendo dentro do grupo, né, pensamentos diferentes, contraditórios, tal, né, influências, tal, ele deve ser analisado pelo gestor na sua própria tomada de decisão, ao considerar a possibilidade de realizar, né, o que foi falado, o processo decisório de forma individual ou em equipe. Então, ou seja, antes de você tomar uma decisão, olhando, né, para o lado do gestor, você tem que considerar, né, a possibilidade de você levar para frente aquela ideia que veio de um processo de forma individual ou equipe. E aí existem algumas ferramentas e algumas técnicas, porque imagine, às vezes você tem um grupo e você tem lá 6 pessoas, né? E aí eu tenho 5 pessoas que, né, pegando esse exemplo aqui, né? Eu tenho aqui 5 pessoas no grupo que têm um pensamento. E eu tenho mais uma ou duas pessoas que têm aí um outro pensamento, um outro entendimento, uma outra forma. E aí o que você faz? Você vai pela maioria que decidiu pela alternativa A, por exemplo, ou você vai pelos outros dois que decidiram pela alternativa B, ou um pela B e outro pela C. Então, existem aí ferramentas e algumas técnicas que são usadas para a gente ter o melhor proveito, né, analisar o que foi decidido, analisar o que foi trazido como solução, e aí sim você poder tomar uma decisão. Então, a gente tem aqui, né, o texto fala aqui de 4 ferramentas. Eu quis trazer um pouquinho mais e ilustrar para vocês aqui. Então, por exemplo, o brainstorm, eu acho que já é uma ferramenta bastante conhecida, e nada mais é do que traduzindo aí, né, uma tempestade de ideias. Em Piracicaba, o pessoal fala que é toró de parpite, no interior aqui, mas é onde todos participam dando ideias
para o assunto que está em questão. Então, ou seja, todo mundo se coloca lá ou o problema, ou como atingir aquela meta, ou o que fazer em certa situação. Todo mundo é livre para dar qualquer tipo de ideia, tá? Nesse brainstorm não existe ideia boa ou ruim, tá? Existem ideias que não serão aproveitadas, então existe toda uma técnica para você fazer o brainstorm, tá? Quem quiser se aprofundar, então eu deixei aqui só um pouquinho da ferramenta. Quem quiser ir um pouco mais a fundo, então existem vários materiais na internet disponíveis de como fazer um brainstorm, né, como iniciar o meio do processo, como é que a gente finaliza. Então, para quem se interessar e quiser usar alguma dessas ferramentas em algum trabalho que queira fazer, ou que está fazendo de coletar ideias, né, tomar decisões para onde partir, então o brainstorm é uma ferramenta. E aqui, né, aqui é todo mundo, você põe todo mundo numa sala e o pessoal vai falando um monte de ideias que vem à cabeça, e é jogo rápido, né, sem pensar muito. Depois o pessoal vai arriscando o que é bom, o que é ruim, e assim por diante. Então, uma outra ferramenta é o Delphi, né, que aqui o pessoal chama técnica de Delfos, tá? Que consiste em quê? É uma ferramenta para se chegar a um consenso de especialista, tá? Só que aqui tem uma diferença do brainstorm. Aqui no anonimato. Aqui eu sei quem está dando ideia, aqui eu não sei, tá? Então, são técnicas para consenso entre especialistas. O que são especialistas? Pessoas que entendem daquele assunto, tá? Então, eu posso ter uma equipe só de especialistas também, tá? Então, aqui eu não estou nem entrando no conceito de a formação de equipe. Então, eu tenho lá um assunto onde várias pessoas especialistas e que às vezes não chega numa decisão no consenso, tá? Não chega aqui, ó. Tanto é que são técnicas para consenso, tá? Aqui também são técnicas para que eu possa chegar numa solução ou numa decisão acerca de um assunto. Nesse caso aqui é anonimato, tá? Então, tem lá como fazer, muitos têm via internet, é como se você respondesse um formulário, tá? Então, alguém analisa, responde. Então, quem tem necessidade de fazer isso, dá uma olhada depois nessas ferramentas aqui, tá? É uma outra maneira da gente chegar no consenso. O outro, né, a gente chama de técnica nominal de grupo, que é o TNG, que ele é um processo que tem por finalidade chegar a uma solução através de uma votação. Esse é simples, beleza? Então, se vota, também você pode fazer aqui com voto anônimo ou não, mas é o processo que você vota para chegar num consenso de um determinado assunto. O outro são os mapas de consenso. Então, são ferramentas para coletar opiniões, né, e estabelecimento de prioridades. Então, existe um certo assunto, você vai colocando lá as suas opiniões, e aí a gente vai chegando e vai, tá legal, mas isso aqui é prioridade? É para agora? Dá para esperar essa sua ideia ou não? Então você vai eliminando em relação a se o assunto que foi dado a sugestão, se ela é prioridade para aquilo ou não. Então, ou seja, independente qual é a ferramenta que vocês vão usar ou que vocês possam usar, é interessante. Aqui eu dei só uma pincelada. Se a gente olhar no contexto do que eu tirei da apostila de vocês, ele só cita, né, essas 4 ferramentas. Então, mas eu achei interessante passar um pouquinho mais de mel na boca de vocês aí, para que vocês possam pesquisar e ir um pouco mais a fundo. Lembrando, pessoal, se vocês não sabem ainda, né, a ideia aqui do curso de graduação, independente de agora ele estar aqui online ou não, até para a gente fala muito isso para o pessoal do primeiro semestre, mas é válido para os demais também.
a gente procura despertar em vocês essa curiosidade, né, essa vontade de buscar, de se aprofundar nesses conceitos que a gente fala aqui. Porque só essas 4 ferramentas aqui, ó, se a gente fosse falar realmente sobre essas 4 ferramentas, as possibilidades, isso era assunto para, no mínimo, aí umas 3, 4 aulas, tá? Então, é muito pouco essa casca que é passada para vocês aqui, tá? Mas esse é o modelo, né, de graduação. Quando vocês foram para a pós-graduação, aí vamos falar assim, aí são vocês por vocês mesmos, tá? Na pós-graduação, a gente, para quem quer fazer aí, nós já partimos do conceito que você já conhece, né, o assunto, já passou por aquele tipo de assunto. E aí a ideia é que a gente discuta, vocês discutam, né, isso na pós, uma discussão um pouco mais profissional, é um pouco mais técnica, tá? Então, só para vocês fugindo um pouco do contexto, dando esse toque para vocês, que a ideia é que vocês busquem o conhecimento, principalmente quando vocês identificarem que algum contexto, algum slide aqui que nós falamos, algum ponto tem relevância ou tem uma ligação muito forte com o que vocês estão fazendo hoje dentro da empresa de vocês, tá? No ramo que vocês estão. Então, a minha dica aí, ó, se aprofundem, tá? Nesse tipo de ferramenta que pode trazer um retorno ou um entendimento imediato para o que você está fazendo agora, tá? Então, a gente teve pouco tempo para se ver pessoalmente aí, mas acho que na maioria das aulas eu sempre comento para vocês que meu principal trabalho, o meu principal foco é tentar ligar o que a gente está falando aqui com o que vocês vão ser cobrados aí fora do mercado de trabalho, beleza? Então, um outro fator de análise é a questão da gente ter aí a compreensão dos resultados que pode ser alcançados por uma equipe. Um desses é a cultura tanto da organização quanto dos membros da equipe, tá? Porque essa compreensão que vai, que permeia as relações, né? Que podem ser de cooperação, esse tipo de relação, ou de competição, tá? Aí eu vou entrar um pouquinho no assunto que o Renan perguntou lá no começo, tá? Então é o seguinte, a gente tem essas 2 palavrinhas dentro de um trabalho em equipe, cooperação e competição. Então, vendo aqui uma definição, tá? Então, competição, ela significa que eu pretendo algo simultaneamente contra outra pessoa, tá? Então, isso aqui eu tenho rivalidade, eu tenho concorrência, tá? Então, concorrência é uma mesma pretensão por parte de 2 ou mais pessoas ou grupos. Então, eu quero aqui algo no mesmo instante. Eu quero a mesma coisa, tá? Então, isso me gera uma competição. Quando eu pulo aqui para o lado da cooperação, significa que cooperar, atuar, né, juntamente aí, conjuntamente com outra pessoa, com outras pessoas, aí aqui para o mesmo fim, contribuir, né, com trabalho, com esforços, né, com ajuda, com auxílio, tá? Significa também colaboração e ação conjunta. Então, a gente pode dizer que são significados até que aparentemente simples, né, da gente entender, tá? E que eles são opostos. Então, eu estou cooperando e outro eu estou competindo com as pessoas, tá? Então, dessa forma que é explicado,
é quase que automático a gente entender aqui a cooperação com uma coisa boa e a competição com uma coisa ruim. Porém, né, sempre existe alguns poréns, principalmente quando a gente parte para o campo aqui da psicologia social, a gente entende nessa perspectiva que são duas modalidades de ação, tanto a cooperação quanto a competição são modalidades de ação. Então, que estão presentes aí, né, nos estudos sobre as interações sociais, né, nos processos de grupo, na dinâmica da empresa, na liderança, e entre outros temas aí. Então, em outras palavras, a cooperação ou a competição não tem sentido próprio, negativo ou positivo, se a gente isolar isso em um contexto. Então, é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que nem sempre, quando a gente fala de competição, ela é uma coisa ruim, tá? Vamos entender um pouco mais isso. Bom, se a gente retomar aí as definições de equipes, né, parece óbvio que quando eu tenho uma equipe com espírito aí de colaboração, ela me caracteriza, né, como objetivos compartilhados, responsabilidades compartilhadas, né, competências complementares, né, e outros itens, tá? Mas, como a gente falou, essa questão ela pode não ser tão simples, pois cada pessoa, cada indivíduo da equipe, ele traz em si aí o seu potencial para ser competitivo ou colaborativo, tá? Né, e olhando um pouco para a nossa sociedade capitalista, essa competitividade ela já é iniciada, ela já vem lá desde a nossa infância, né? Quando a gente por meios aí das nossas brincadeiras ou durante, né, a escola, seja, né, por um destaque acadêmico, esportivo ou questão de liderança. Então essa rivalidade a gente pode dizer que ela é nata do ser humano. E aí, né, consequentemente, né, essa rivalidade vem aí da nossa infância, da nossa escola, entra na faculdade e, consequentemente, ela passa aí para o mercado de trabalho. Então, é esperado que dentro do mundo corporativo, esse perfil competitivo, ele prevaleça também, tá? Não existe aqui um corte. Então, ou seja, eu saí aqui da minha infância, sou competitivo, entrei na escola, né, no meu bairro, entrei na faculdade, entrei no mercado de trabalho, agora, ponto, agora eu não posso ser competitivo, eu tenho que ser somente colaborativo. Não existe isso, né? A gente carrega isso. Então, esse espírito de competitividade, ele também prevalece, ele também é levado para dentro da empresa. Algumas culturas, e aí a gente vai entender um pouquinho que algumas empresas, elas até gostam e muitas vezes até incentivam esse lado competitivo, tá? E as empresas, elas podem muitas vezes jogar aí dos dois lados. Ora ela valoriza a competitividade, ora ela vai valorizar a colaboração. Então, essa mudança, essa oscilação, né, esse sobe e desce aí, entre querer que as equipes trabalhem colaborando e, ao mesmo tempo, tenham um certo grau de competitividade, pode gerar, né, dificuldades no funcionamento das equipes. É aí que as equipes começam, em alguns pontos, deixar de ser equipes e agir aí como, né, alguns grupos. Mas vamos entender um pouquinho mais para frente.
Então, a gente pode tomar como exemplo aqui a forma escolhida pela organização para recompensar algumas equipes por resultados alcançados. Algumas empresas fazem essa recompensa de maneira cooperativa, então, ou seja, alcançou o resultado, todos da equipe eles têm algum benefício, né? Ou pode ser um bônus, pode ser um prêmio, seja lá o que for, tá? Mas existe uma recompensa para toda a equipe, né? E aqui vale a gente ressaltar, para toda a equipe pelo desempenho coletivo. Olhando isso aqui assim, isso parece ser interessante essa ideia, né? Então, se conseguiu alcançar o resultado, toda a equipe ganha. E aí eu não sei se vocês leram todo o slide, mas eu vou voltar aqui, o slide anterior, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? O que vocês acham desse tipo de recompensa? Onde a equipe alcançou um resultado e todo mundo é recompensado por aquele esforço, todo mundo recebe um prêmio por aquele esforço. Quem dá uma opinião a respeito dessa pergunta que eu acabei de fazer? Quem concorda, quem não concorda e por quê? Já mandei 3 perguntas numa só. Vai, Renan, manda bala aí. Pergunta difícil, viu, professor? Se vira, cara, não quero nem saber. Eu quero que vocês falem um pouco também. Eu já tomei aqui uns 3 litros d'água, de tanto falar, pelo amor de Deus. Então, o que você acha? Eu não sou muito a favor, para ser sincero, de recompensas, viu? Eu acho que ainda mais uma recompensa ali na hora. Eu acho que a recompensa ela vem com a finalização do trabalho, né? Com como realmente o trabalho foi entregue, né? E o que o gestor, a pessoa que está querendo aquele trabalho, recebeu aquilo. E aí, posteriormente, você deve receber esse agrado, entre aspas, né? Então, eu não sou Tá. muito fã de qualquer tipo de... Pode falar, professor, desculpe. Mas pensa assim, ó. Já faz parte do... Então, por exemplo, algumas empresas, né? O colaborador ele tem um negócio chamado PLR, né? Que é participação nos lucros da empresa, tá? Uhum. Às vezes é um salário, são 2 salários, são 5 mil reais, 10 mil reais, tá? E às vezes, alguns objetivos para algumas equipes. Então, por exemplo, imagine que a empresa chegue para a equipe de logística, por exemplo, tá? Vamos pegar logística aqui. E fala o seguinte: olha, se vocês conseguirem entregar por mês ou fazer entrega sem nenhuma falha, sem nenhum erro de expedição, por exemplo, vocês vão ter, a equipe toda vai ter um bônus de, sei lá, 100 reais no salário no final do mês. Mas para isso tem que ter 0 erros de expedição ou 0 erro de separação de pedido, alguma coisa assim, não importa qual é a meta. E aí, beleza. A equipe, né, chegou no final do mês, não teve nenhuma reclamação de pedido errado, separou tudo certinho. Cada um lá, tinha 10 pessoas na equipe, cada um recebeu 100 reais, que a equipe toda alcançou o resultado, né? Quando a gente fala em equipe, independente de, vamos lá, independente da pessoa achar correto ou não, tem muita gente que fala assim, pô, o cara já está ganhando para fazer isso, então vai dar mais um prêmio. Não, a gente vai pular esse ponto, tá? Tá bom. A gente já vai para o ponto que foi estipulado que vai ter uma premiação de 100 reais para cada pessoa, tá? Se tiver 0 erro. Aí o que acontece? Você tem um caboclo lá dentro, desses 10 ou 2, que o cara, ele não fez nada mais. Muitas vezes ele fez coisa errada e o outro membro da equipe pegou, consertou o erro, senão aquele cara, se passasse aquele erro, ia ferrar toda a equipe. Então, veja, quando a gente fala em trabalho em equipe e premiação,
é interessante, todo mundo ganha, beleza. Mas aí tem aqueles 2, ou 3, ou 1, que não tá nem aí, e você que fez tudo certinho, e muitas vezes até corrigiu o erro daquele cara, aquele cara que não tá nem aí, ele também ganhou o prêmio, ele também ganhou a bonificação. Aí olhando por esse ponto, é correto? Não, com certeza não é correto. Ok. Aí a gente. Mas isso é uma constância dentro das empresas, tá? Uhum. Então, voltando aqui para o slide que eu tinha mudado para vocês não lerem o contexto. Então, ou seja, essa é uma forma cooperativa de recompensa, tá? Feita para toda a equipe, sendo que todos os membros recebem o mesmo valor. Aí assim, ó, esse sistema ele não cria disputa, tá? Mas por outro lado, não reconhece as diferenças individuais, tá? Isso pode desmotivar aqueles membros, aqueles caras da equipe que têm alto desempenho, né? Que falam assim, pô, eu dou o meu melhor, eu entrego até a mais, tal, e, ok, faz parte do show. E aquele cara lá que só dá mancada, falta, quando tem hora extra, o cara não vem, e ele vai receber o mesmo prêmio que eu recebi. Então, isso é um negócio para vocês refletirem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse panorama, sobre esse ambiente aqui, tá? Aí, olhando já para o lado da forma competitiva de recompensa. Então, ou seja, implica em recompensar os membros da equipe individualmente pelos resultados, de acordo com o desempenho. Então, essa forma de recompensa, ela pode ser justa, tá? Com os que têm alto desempenho, mas pode prejudicar a coesão da equipe. Você vai começar a criar rachas dentro da equipe, tá? Então, aí vem a pergunta para vocês agora. Qual é a melhor recompensa? Qual é a melhor forma de recompensar? Então, já mostrei para vocês os dois cenários. Uma recompensa cooperativa, onde se atingir todo mundo ganha, e uma recompensa individual, mas que por outro lado, essa aqui pode criar uma briga, criar uma rachadura dentro da equipe e essa outra aqui, por outro lado, ela não reconhece aqui as diferenças individuais e pode desmotivar aquele cara que dá sempre um pouquinho mais ou que sempre contribui, né, para o atingimento de metas. Então, baseado nesses dois contextos, nesses dois cenários, qual é a melhor forma de se recompensar? Vou deixar vocês quebrarem um pouquinho a cabeça aí. O que vocês acham? Aqui eu tenho ou uma ou outra. Professor, para mim tá óbvio, viu? Complicou? Tá Não, óbvio tá qual? óbvio. A coesão da equipe, obviamente, é importante. Mas quem que vai reclamar, né? Quem seria da equipe que reclamaria por não estar recebendo o que o outro está recebendo? A pessoa que está trabalhando menos, ou que está produzindo menos, ou está entregando menos. Isso, assim, provavelmente falando, né? Então, eu acho que essa maneira de recompensar individualmente é muito melhor, obviamente. Afinal, você estabeleceu alguns padrões, alguns números, algumas entregas. A pessoa Beleza. conseguiu entregar aquilo, é mais que justo, então, ela receber aquilo, certo? Agora, por que uma pessoa vai receber algo pelo que o outro fez? Isso realmente eu não concordo. Por mais que divida, que haja rachaduras, a pessoa que vai rachar essa equipe é a pessoa que não está trabalhando. Ok. Olhando aqui pelo seu ponto de vista, onde aqui a recompensa individual ela é mais justa, né? Tanto é que, se não me engano, ó, até o texto traz, ela pode ser mais justa, né? Olhando nesse contexto assim, sem uma análise um pouco mais profunda. Mas será que esse tipo de recompensa individualmente
ele acaba por afastando a equipe. Em que seguinte ponto? Então, por exemplo, e agora eu vou falar um termo aqui que, apesar de ficar gravado, mas faz parte do show. A gente sabe que peão é uma desgraça, velho. Então, quando a gente coloca esse tipo de. E eu vou falar porque eu já passei por isso, tá? Então, é até interessante porque o exemplo que eu vou dar é baseado. Eu fui justamente implantar um tipo de recompensa assim, e a gente ficou. Faz por equipe, caímos nessa daqui. Faz individual, a gente cai nessa daqui. A equipe começa a se desmantelar, tá? Por quê? Então, a gente fez aqui nos dois cenários, e aí a gente teve justamente essa questão aqui de caía no conformismo, todo mundo fazia, e o pessoal se revoltava porque o outro cara não fazia nada e acabava levando. Aí a gente colocou, então, vamos fazer aqui o individual, tá? E aí nós tínhamos maneiras de medir isso, e esses indicadores, eles eram expostos, né, num quadro dentro da própria sessão. Então, nesse caso especificamente, a gente estava falando de expedição, que a gente fez um indicador por caixas separadas, né? Se não me engano, era esse o indicador. Independente do indicador, nós colocávamos o nome da pessoa, tá? Então, ou seja, fulano de tal separou esse mês 30 caixas, o outro separou 32, o outro separou 230, o outro separou 240, o outro separou 300 e pouco. Veja, existe uma disparidade muito grande para aquele cara que só separou 30 caixas e para aquele que separou 300 caixas. E aí, por mais que você procure o entendimento, o porquê que tem essa disparidade muito grande, né? Esses dois colaboradores que estão ali no nível bem baixo, né? 30 e poucas caixas, ao longo do mês, esses caras eles foram, vamos falar aí, motivo de bullying dos outros, né? Motivo de piada, de chacota. E aí, assim, a gente viu que começou aí a equipe começou a sofrer muito com isso, porque a equipe que antes era unida, apesar dos pesares, a desunião da equipe por conta dessas brincadeiras, porque você não segura o peão. Né? Na hora que você fala, todo mundo entende, balança a cabeça, concorda, tudo bem, mas na hora que você vira as costas, né, o pessoal tira sarro mesmo, tá? Então, eu experimentei no dia a dia ali, vivenciei essas duas moedas aqui, tanto o resultado cooperativo, a recompensa, quanto a recompensa individual. E aí, nós nos fizemos essa mesma pergunta. Qual é a melhor forma de recompensar? Uma, eu posso ser injusto com o outro. A outra, sou justo com quem trabalha, mas eu vou quebrar a equipe. E quebra mesmo. Tá? Você acaba sendo visto como o cara que não está contribuindo, como o cara que está atrasando o lado de alguma coisa. Isso, e a pessoa fica na alma da outra ali, ó, até ela ficar doida, cara. E aí, qual é a melhor forma de recompensar? A resposta é: depende. Então, assim, ó, depende de cada caso, cara. Então, você tem que ver aí, ó, você tem que considerar o nível, né, de interdependência das tarefas, né, o que uma tem relação com a outra. Uma forma de recompensa alternativa é fazer aí o que a gente chama de uma pizza meia calabresa e meia mussarela. É um pouquinho de tudo. Então, a gente fez o seguinte: nós mantivemos as duas avaliações, tá? Então, uma parte, o pessoal tinha uma recompensa pelo desempenho coletivo, e uma outra parte seria pelo desempenho individual, com pesos diferentes para cada uma delas, tá? Então, isso era justo com o grupo que atingia, e isso também era junto
para quem tinha um desempenho individual melhor que o outro. Então, ele ia ganhar nas duas partes. Então, sem saber, sem ter lido esse livro aqui, sem ter visto isso na literatura, nós aplicamos esses dois modelos, tá? E foi o que funcionou, tá? Então, só que aí eu vou falar uma outra coisa. Para você fazer esse tipo de avaliação e premiação com base no resultado coletivo e principalmente no resultado individual, é importantíssimo que você consiga que essas contribuições individuais que elas sejam claramente, facilmente identificadas. Porque um outro ponto, como é que você vai provar para o João que ele separou mais caixas que o Aparecido? Que o cara vai te questionar. Então você tem que mostrar as métricas, você tem que mostrar de onde você tirou esse resultado, tá? Para que você possa ser justo também, beleza? Então, o depende aqui, depende de vários fatores aí, mas a maneira mais eficaz que a gente encontrou foi fazer um meio a meio, beleza? Ok? Você agrada a todo mundo, não desagrada a todo mundo e a vida vai seguindo. Tranquilo? E deve estar funcionando até hoje dessa maneira, tá bom? Bom, então aí vem uma outra pergunta, né? Então, é possível a gente incrementar os resultados de uma equipe, fazendo com que ela se torne efetiva? Então, existem algumas abordagens teóricas, tá? Não existe uma receita mágica, mas existem algumas abordagens. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ou seja, a partir, né, das características, algumas empresas elas podem favorecer, e olha só, ou dificultar o trabalho das equipes, oferecendo ou não suportes, recursos e autonomia para aquela equipe tomar decisão, tá? Então, a gente começa a olhar um pouco aqui quais são os pontos, né? Quais são os fatores, quais são as variáveis que interferem no sucesso da equipe? Quais são as intervenções que os gestores podem fazer para que eu possa melhorar o resultado das equipes, para que eu possa transformar essas equipes aqui em equipes efetivas? Existem algumas organizações, pessoal, que muitas vezes elas fazem uma administração que a gente chama a administração por conflito. Então elas entendem que é no conflito, baseado no conflito, que saem os melhores resultados. É quando o cara vai lá no departamento do outro, aponta o dedo, põe o dedo na cara do cara e fala: você está prejudicando o departamento, você está prejudicando tal coisa, o trabalho que você está fazendo não está de acordo com o que a empresa precisa ou com o que o rumo que a empresa tem que tomar. Então, existem algumas empresas que administram desse jeito, gerando conflitos, porque elas acham que é nesse atrito aí entre as pedras que as pedras vão se moldando, vão se arredondando, tá? É um tipo de administração que, abrindo parênteses aqui, eu particularmente não gosto desse tipo de administração, mas existe, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas intervenções, em algumas variáveis para o funcionamento de algumas equipes. Só um minutinho. Então vamos lá. Algumas variáveis, tá? Que interferem aqui, que interferem no funcionamento das equipes.
As características das tarefas que são dadas. Então, as tarefas são muito complexas, são pouco complexas. Então, se for pouco complexa, se for algo bem fácil, você começa a gerar até dentro da equipe a pergunta do tipo, pô, mas por que formou a equipe para a gente resolver isso? Né? Por que formou a equipe para tratar desse assunto? É um assunto tão básico. Então, essa é uma variável, a complexidade, as características das tarefas. Um outro ponto é a estrutura do trabalho. Como é que vai ser organizado? Como é que será a organização desse trabalho? Vai ter reunião todo dia, uma vez por semana, 2 vezes por mês? Vamos reportar para quem os resultados? Como é que a gente vai fazer essa organização, essa estrutura do trabalho, né? O outro ponto são as características dos membros da equipe, tá? Então, ou seja, lembra, quando você forma uma equipe de trabalho, é para você resolver alguma coisa ou atingir alguma meta. E os membros dessa equipe, então, tem que ter aí alguns conhecimentos, algumas habilidades específicas, né? Tem que ser algumas pessoas que têm a motivação lá em cima. Então, um outro ponto a ser observado, né, nessas variáveis aí, é a questão das características dos membros que vão participar dessa equipe. Uma outra coisa é a característica da equipe. Então, ou seja, como é que eu vou distribuir o poder? Quem é que vai ser o líder? Quais serão os recursos disponíveis? Né? Esse grupo vai ser heterogêneo? Não, né? Vai conseguir, eles têm o mesmo pensamento, eles vão conseguir fazer as coisas de maneira colaborativa, né? Eles vão conversar entre si, tá? Uma outra questão é o processo, né? Processo da equipe. Coordenação, quem é que vai, né, coordenar algumas atividades, quem vai resolver os conflitos e outros processos que possam aparecer, porque quando a gente forma a equipe, até aqui a gente está falando de formar a equipe. Daqui para frente, o negócio começa a andar. E aí, aqui, eu tenho que ter uma coordenação muito, muito boa, eu tenho que ter alguém que resolva os conflitos, né, e outros processos que podem aparecer no meio do caminho, mudança de estratégia, muitas vezes vou ter que tirar essa pessoa da equipe e trazer outra. Então, a equipe, ela é um organismo vivo, né, que tem que ser administrado, tem que ser cuidado, senão ela morre. Então, essas variáveis, elas servem para direcionar a identificação dos problemas, que podem ou não demandar aí a intervenção por parte dos gestores. Então, com relação aqui aos profissionais que irão formar uma equipe, né, alguns atores aí defendem a ideia de que deveriam ser realizados processos sistemáticos. Lembra lá atrás, a gente falou o seguinte, quando eu vou fazer a seleção dessas pessoas que vão formar a equipe, eu tenho que ter alguns processos quase como se fosse aí, né, aqueles processos aplicados na admissão de novos funcionários. Tá? Então, quando se entra uma pessoa nova na empresa, ela é admitida para fazer uma certa função. Quando eu estou recrutando, quando eu estou selecionando profissionais que vão formar a minha equipe, eu também tenho que ter esse mesmo conceito, tá? Por quê? Essas pessoas ela têm que ter um perfil adequado, né, de habilidades, de relacionamentos, de comunicação, habilidades aí, né, de se relacionar, de processos coletivos. Por quê? Porque elas têm que atingir ou resolver algum problema, beleza? Então, esse conjunto aqui, ele também tem que ser analisado quando eu vou formar uma equipe. Por quê? A construção de uma equipe diz respeito à análise e reflexão sobre os comportamentos e as ações, né, e relações que ocorrem dentro da equipe. Tá? Então, esse processo ele é realizado por cada membro. Eu tenho que conhecer
a pessoa que eu estou trazendo, né? Como é o comportamento, quais são as habilidades, tá? Partindo desse ponto, dessa análise individual, eu tenho que trazer isso para dentro de um contexto de coletividade, tá? Com a ajuda aí do gestor ou do líder. Ponto, tá? Muito importante. Só que a equipe decide como será e o que deve fazer com o resultado, intervenção. Por exemplo, redefinição das metas. Pode ser que ao longo do trabalho você identifique o seguinte: pô, essa meta ela está fácil demais de ser alcançada. Essa meta ela está muito difícil por isso, por isso, por isso, por isso. Ou às vezes o cenário muda, né, no meio do tempo. Então, eu tenho que ter aqui redefinir essa meta. Eu tenho que redefinir muitas vezes a forma de trabalho. Eu tenho que redefinir como é que eu vou resolver um conflito ou não. Muitas vezes eu tenho que redistribuir atividades e papéis, né? Porque talvez aquela pessoa esperada para resolver ou para tocar aquele tipo de assunto não está indo tão bem, né? Porque eu pensei que aqui, ó, na minha seleção, eu falei, puxa vida, esse cara aqui, ele encaixa certinho para aquele tipo de assunto que tem dentro daquele projeto. Ele tem aquela habilidade específica. Só que no andar da carruagem, você acabou, é como se estivesse num período de experiência, por exemplo. Você viu que o cara não vai. E aí você tem que trocar. Porque senão você coloca em perigo, né, em risco, o atingimento da meta estipulada para aquela equipe. Uma outra coisa, a gente tem que entender o seguinte: o treinamento, eu não posso, não diz respeito só muitas vezes com o objetivo de desenvolver um conjunto de competências, né? Não sei se vocês já ouviram falar no chá, que são as competências, habilidades e atitudes. Então, o treinamento de equipe diz respeito a programas com o objetivo de identificar essas três letrinhas aí, tá? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, na equipe como um todo. Às vezes, aquela pessoa que eu achei que, puxa vida, eu pensei que o cara ele tinha uma habilidade X, mas chegou na hora, ele não. Talvez ele tenha que desenvolver aí alguma competência que ele não tem, né? E aí, junto com essa habilidade que ele tem de fazer, somando a competência, ele vai longe. Então, muitas vezes eu tenho que investir no treinamento, tá? E aí, no treinamento da equipe como um todo. Porque às vezes eu tenho equipe aí, gente, de projeto de 1 ano. Tá? Então é mais fácil eu treinar. Quando a gente fala aqui ó, em chá, eu acho que até passei para vocês em algum slide anterior. Quando eu falo de competência, é aquilo que a gente está aprendendo aqui agora, tá? Então, se eu não sei o que é um brainstorm, puxa, mas eu já vi. Agora eu vou buscar me aprofundar. Eu vou buscar aqui, né, a minha competência, o meu conhecimento naquilo. Eu vou estudar, beleza. A habilidade diz respeito como é que eu sei fazer esse trabalho, como é que eu executo. Eu tenho habilidade para isso ou não? Que eu também consigo treinar um pouco isso. Agora, tá? A atitude, se você não tiver, não tem treinamento que faça você ter, não tem estudo, isso aí é seu, tá? Então, isso aqui tem que ser combinado muito bem e se você tiver só a atitude, os outros dois aqui você consegue. Você consegue estudar, habilidade você tem treinando, repetindo, treinando, fazendo várias vezes, você consegue desenvolver. Agora, a atitude, se você não tiver, você pode ter esses dois aqui ó, no nível 100%. Mas se você não tem atitude, você não coloca eles em prática. Beleza? Então, fica outra dica para vocês aí. Se aprofundem um pouco mais, né, no chá, que são as competências, habilidades e atitudes.
Isso aqui é até interessante você trazer para a vida de vocês, isso aqui, tá? Tanto para o lado pessoal também. Então, leiam Professor, sobre... Oi. está na seção 3.1 de A relações interpessoais. 3.1, beleza? Valeu, Renan. Então, eu tinha falado um pouquinho, na verdade, assim, isso apareceu na seção 3.1, mas também o pessoal, né, no livro não se aprofundou. Então, os slides que vocês possam ver na seção 3.1, vocês vão ver que ele não é do livro. Eu trouxe sempre que eu tenho oportunidade, eu trago coisas que o livro não traz para poder ilustrar um pouco mais para vocês, para não ficar só, né, no texto da apostila. Que isso aqui é a apostila de vocês, tá? Então, depois vocês dêem uma olhada lá no 3.1, ele vai explicar num contexto, né, bem direto o chá, mas é um tópico que vocês, é interessante se aprofundarem um pouco mais, buscar material, que tem bastante aí na internet, vídeo, né, e-book, tá? Que isso é interessante que vocês consigam entender e aplicar isso na vida de vocês. E aí a gente tem também alguns problemas que ocorrem que dificultam o processo de uma equipe eficaz. Um deles é o seguinte, é que a informação, muitas vezes, ela não flui. E, às vezes, a informação, ela flui de uma equipe de 10, 15 membros, ela só circula entre duas pessoas. As outras 8 não ficam sabendo do que aconteceu. Isso a gente vê muito, tá? Então, ou seja, a dificuldade em fazer a informação relevante circular entre todos os membros da equipe, tá vendo? Ó? Entre todos os membros. O que a gente costuma ver é que algumas informações bem relevantes, elas ficam restritas aí a 2, 3 pessoas, mas e o restante da equipe, tá? Então, fazer com que a informação circule é ponto crucial para que você tenha uma equipe bem eficaz. Um outro ponto, né, é a questão da inércia, né, a indolência ou folga social. Então, ou seja, algumas pessoas podem diminuir seus esforços individuais. Então, ou seja, não contribuem, não mostram coisas novas. É igual vocês aqui, ó, tem até o exemplo de vocês aqui, né, o trabalho de escola. Então, você tem lá, trabalho com 15 pessoas. Põe meu nome aí e a gente entrega e tá de boa, né? E aí, como é que a gente faz para avaliar isso, né? Uma estratégia é a gente mostrar aqui, né, qual foi a contribuição individual, que essa contribuição ela possa ser exposta e identificada. E aí eu consigo avaliar o que cada um entregou. Então, às vezes no grupo você vê trabalho de escola, mas isso se reflete dentro da empresa. Às vezes você tem lá 10, 15 pessoas discutindo e pensando, e tem, né, 2 ou 3 no Zap, ou sei lá, viajando para Marte ou para a Lua, não está nem ali, né, no calor do assunto a ser discutido. Então, ou seja, o cara está ali naquela inércia, velho. Ele está ali, mas não tá contribuindo com nada, né? Esse é um cara que, se tiver meta e o grupo atingir, ele vai ganhar alguma coisa, tá? Então, esse é um outro ponto aqui que tem que ser observado. E mais uma questão, a gente falou um pouquinho lá atrás, é a conformidade social ou o pensamento grupal. Então, ou seja, ele diz respeito aqui, ó, aos efeitos negativos da coesão, sabe, tá todo mundo junto, né, todo mundo ali e tal. Então isso ocorre quando, né, os membros do grupo se esforçam tanto para manter a harmonia, né, para ficar um grupo coeso, para a gente não ter divergência, que eles evitam essas divergências, e aí esse não confronto, esse não conflito, esse não questionamento, né, de algum assunto, ele, ele empobrece as decisões. Às vezes o cara tinha uma ideia brilhante, mas aí, por não querer confrontar, né, para às vezes não falar e criar atrito entre o grupo, ele acaba entrando naquilo que a gente chama de conformidade social. Então, ou seja, ele deixa de dar aí
uma ideia muito boa, por não querer criar desavença entre o grupo. E isso empobrece essas decisões, beleza? Então, aí, com uma estratégia, pode-se incentivar as pessoas que sejam avaliadores críticos, tá? Que proponham objeções, né? Pedindo que os membros expliquem, que discutam, né, o que foi falado ali, o que foi exposto, né? Ou então busquem fora da empresa, né? Tragam mais informações, não se conformem, tá? Então avaliem criticamente. Então, por fim, esses são apenas alguns pontos, tá, gente? A gente não consegue trazer tudo aqui, representar tudo que rola no mundo corporativo, né, dentro de um livro aqui. Mas são pontos importantes que vocês têm que tomar cuidado aí para que as equipes possam ser produtivas e efetivas e, consequentemente, tenham aí melhores resultados. Beleza? Bom, e aí a gente chega aí depois de quase 2 horas de bate-papo, a gente chega no final dessa sessão. Como sempre, né, eu peço que vocês aí acessem aí o QR Code ou copiem esse código para quem não tem, respondam para mim o exercício e a gente se vê na próxima aula, ou se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade aí, a gente prolonga o papo um pouco mais, não tem problema não, tá? Senão a gente vai ficando por aqui. Tá todo mundo de boa? Tranquilo. Tranquilo? Então nós podemos encerrar a aula de hoje. Tá tranquilo para vocês? Ficou alguma dúvida? Falei muito rápido, não esclareci algum ponto? Pessoal, fica à vontade aí, tá?